Muito bem, meus amados irmãos, voltamos aqui com o terceiro vídeo e vai falar sobre a predestinado para filhos de adoção. Vamos falar um pouquinho. A palavra predestinar fala aqui para nós, amado, mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Então o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Muito bem, então vamos aqui para o primeiro subtópico do tópico 2, que vai falar sobre a predestinação, né? O termo grego aqui, proose, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar, vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito, ou seja, antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, ou seja, foi determinado antes de tudo, né? Para que nós possamos entender. Agora, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece algo importante para a nossa vida, né? Por isso que é bom você ter a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, né? E em Cristo, de um povo para si mesmo, entendeu? Entendeu aí, meu querido amado irmão? Então nós entendemos que a Bíblia aqui de estudo, ela aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, né? Tá lá no versículo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, e que a predestinação abrange o que acontecerá com o povo escolhido de Deus. Então a predestinação, ela vai abranger o povo que foi escolhido por Deus, né? Foi escolhido por Deus, muito bem. Então, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Tá vendo? Então, foi a vontade de Deus. Então, nós temos que continuar buscando a cada dia mais, né? Para que nós possamos ir até o fim. Muito bem. O subtópico 2, meus amados irmãos, vai falar sobre os filhos por adoção, né? Os filhos por adoção, aqui nós podemos entender que Paulo, o único escritor do Novo Testamento, emprega, né? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega, ou seja, Paulo é o único escritor que emprega o termo adoção, né? No Novo Testamento. O único escritor do Novo Testamento que emprega aqui o termo adoção. Então essa prática não fazia parte do sistema legal judaico na época, né? Mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da vontade de Deus, ou da sua vontade. Está lá em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5, a parte B do versículo. Então, ele ainda assinala que o amor, olha aí, que o amor foi o que moveu o pai para adotar. Então, o interessante que vai falar aqui, que nós também temos privilégios, né? Aqueles que foram adotados, porque se nós observarmos, nós somos os gentios, né? Nós somos filhos por adoção. Então, o Senhor nos adotou. Aqui a Bíblia diz, né, que se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, né? Agora nós somos os seus filhos, porque fomos reconciliados com Ele. Então essa posição
nos é imerecida, nós não merecemos esta posição, né? Nós não temos merecimento. Então, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim, né? Aprove ao Pai fazê-lo dessa forma. Está lá em Mateus 11:26. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre os privilégios. Qual é o privilégio dessa adoção, né? Está no subtópico 3 do tópico 2, né? Já nós vamos chegar ao fim desse ensino. Agora, os privilégios, cada um tem um privilégio, né? Tem alguns privilégios, né? Cada um tem os seus cargos. Em uma empresa, a pessoa é contratada e tem os seus cargos, e o cargo tem alguns privilégios. Determinados cargos têm alguns privilégios. Uns têm privilégio demais, outros não têm privilégios, né? E aqui nós vamos entender quais os privilégios, né, da adoção. Então Deus, se nós observarmos, nós vamos entender que Deus criou o homem para estar em comunhão com Ele. Né? Deus criou o homem para estar em comunhão com Ele, mas o pecado vem, entra e rompe, né? E rouba essa dádiva com Ele, né? Esta dádiva de estar com o nosso Deus. Então ele rompeu essa dádiva com o Senhor. Entretanto, nós entendemos que em Cristo o Pai, ele reconciliou-se com os homens, adotando-os como escolhidos. Então, nesse sentido, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele usa, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, o filho adotado aqui, né, nessa sociedade, Paulo faz uma analogia entre a sociedade romana, em que naquela época o filho adotado lá, ele recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, ele recebe, a partir do momento que ele foi adotado, ele recebe o nome, o direito ao nome daquela família que o adotou e também aos bens, recebe o direito aos bens, né, daquela família que o adotou. Muito bem. Então, é a analogia que Paulo faz. Então, aqui para que nós possamos entender, né, dentro desse contexto, igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então nós temos a imagem, então nós somos, para que nós possamos entender, além dos benefícios, das bênçãos e da glória de Deus sobre a nossa vida, a Bíblia diz para nós que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Né? Então olha o patrimônio que nós temos espiritual, o patrimônio é muito grande. Então se nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai, o direito de nós termos uma grande intimidade com o Pai, né? E assim nós passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Está lá em Romanos 8:17, né? Então, tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para a sua glória. Louvor e a glória de Deus, né? Muito bem, meus amados irmãos, eu vou entrar aqui no vídeo, no tópico 3, o tópico 3 da lição, e aqui vai falar agora, esse tópico 3 é o tópico encerramento, né? Para o final, para encerramento. E nesse tópico vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação, né? Então esse tópico 3 aqui vai falar sublimidade do propósito divino na predestinação. Então a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por incalculável amor. Então muito bem. Então, subtópico 1 do tópico 3, aqui da revista da Escola Bíblica Dominical, vai dizer para mim e para você
sobre a predestinação e a salvação. Vamos entender um pouquinho? Ajuda eu, meu querido, ajuda eu, irmão, para que nós possamos entender um pouquinho sobre a predestinação. Tenha um pouquinho de paciência que você vai aprender aí juntamente comigo, né? A predestinação e a salvação. Então, o soberano Deus, preste bem atenção, o soberano Deus, ele não predestinou, né, incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Olha aí, ele não predestinou nenhuma pessoa à condenação eterna. O nosso Deus não fez isso, né? Ele não predestinou nem eu, nem você, nem ninguém à condenação alguma eterna. Mas ele deseja que todos nós, olha, toda a nação, todos nós, né, eu e você, nós nos arrependamos, né? Eu me arrependa, você se arrependa, todos se arrependam e se converta-se dos seus maus caminhos, aos caminhos maus que praticaram, né? E se converta para viver uma vida santa diante dele. Aleluias, glórias a Deus. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, meus amados irmãos, a palavra, nas 6 vezes aqui que a palavra aparece no Novo Testamento, aqui nós entendemos que nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então, aqui nós entendemos que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Então, aqui nós entendemos que todos devem se arrepender, né, dos seus caminhos maus e se portar, se colocar diante de Deus. Tem nenhuma vez aqui nós vemos que Deus, nenhuma delas aqui nós entendemos que Deus faz condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla de predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para os infernos. Não. Nossa declaração de fé assevera-se que a predestinação bíblica diz a respeito apenas da salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, em momento algum, nós falamos para você, né? A Bíblia aqui está narrando para você que você vai para o inferno. Não, nós estamos falando para você aqui que nós somos predestinados à salvação eterna, mas para que nós possamos ter a salvação eterna, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar para que nós possamos ir ao céu. Meu querido e amado irmão, nós vamos falar agora no vídeo de número 4, né? Nós vamos falar agora no vídeo de número 4, subtópico 2, do tópico 3, sobre a predestinação e o amor. Assista o próximo vídeo, meu querido, que Deus abençoe.